Jeremias 23, 5. O que eu gostaria de ensinar para vocês hoje na igreja, no corpo de Cristo, é sobre o que a justiça de Jesus Cristo fez em nós. A morte dele não era só a morte de uma pessoa inocente que estava morrendo naquele lugar. Ela trazia um compromisso de vida eterna, de justiça em nós, para nós, por Deus. Ela não é apenas uma morte. Ali não estava morrendo somente um inocente. A morte queria dizer muitas coisas para a gente, para nós e em nós. Amém? Jeremias 23, 5. Quantos acharam? Rafa, consegue projetar lá 23, 5? Jeremias 23, 5. Está para chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. E ele será o rei e governará com justiça e sabedoria. E no seu reinado a justiça se espalhará por toda a terra. Amém? Isso se cumpriu. Hoje se cumpriu em nossas vidas e na sua vida. Vamos traduzir um pouco esse texto aí. Está para chegar um dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. Brotar um ramo justo da família de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, nasceria Jesus, um ramo justo. Ele é o justo que se fala nessa palavra. Nasceria, depois de não sei quantos anos da vida de Davi, do rei Davi, um homem justo. E ele será o rei eterno, e ele governará com justiça e sabedoria. Aonde que o Senhor deseja governar com justiça e sabedoria? É no seu coração. A resposta é: onde Jesus gostaria de ser rei? No seu coração. E onde ele gostaria de governar a sua vida? Na sua vida. E onde que ele gostaria de trazer sabedoria? Também na sua vida. Que sabedoria é essa? A sabedoria de Deus. Aquela que procede do alto, aquela que ensina você nos momentos difíceis, aquela que faz jus ao saber de todas as coisas que é derramada na sua vida. Então, a Bíblia vai falar: chegará um dia. O dia chegou, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Ele é o ramo justo que morreu por você. E agora todo aquele que confessa Jesus, ele consegue ser o rei do teu coração, o governador da tua alma, e transformar a sua vida numa plena sabedoria. Sabedoria de quê? De Deus, para governar a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Tudo que você vai precisar é da sabedoria de Deus. Mas você já tem ela. Quando o Espírito Santo vem morar em você, a sabedoria de Jesus Cristo também vem junto. A sabedoria de Deus também vem junto. Amém? E isso é um remédio para a culpa. Todo homem e toda mulher necessita de justiça e do perdão do próprio Deus. Desde o pecado original, a dignidade divina pela qual Adão e Eva tinham comunhão com o Pai foi perdida. E agora o remédio para a culpa, pelas nossas incertezas, as nossas dúvidas, pelas nossas perda da comunhão que tínhamos com o Pai, foi rompida. E se é rompida, nós ficamos sem um caminho, sem um lugar, sem direção, sem prognóstico para nossas vidas eternas, ou seja, qualquer tipo de direção que você vai precisar. Ela foi comprometida até que Jesus deu a sua vida em nosso favor, quando fomos reconciliados com Deus, como seus amigos, de maneira que agora Ele está habitando em nós. Romanos 5,10.
Mostra para mim. E se quando ainda era inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Ora, e se quando ainda éramos inimigos de Deus, ou seja, quando é que nós éramos inimigos de Deus? Quando nós ainda não pertencia a Ele. A palavra é muito forte, ser inimigo, mas é realmente isso que você era antes de conhecer a Jesus. Porque toda a sua vida, ela não compactuava com a vida de Deus. Por mais certinho ou bonzinho que você pudesse ser, ou por mais que as obras de caridade que você fizesse, ou que demonstrasse compaixão, ou amasse a tua família, nada disso poderia cumprir o chamado da justiça do Pai, pela qual nós perdemos quando Adão pecou. Porque a primeira coisa que nós deveríamos ter era a comunhão com o Pai. E se os nossos pecados fazem inimizade entre eu e Deus, então significa que nós não viveríamos perto dele e nem poderíamos compartilhar da sua vida. Então foi por causa de Jesus que quando ele morre e você aceita, significa que agora você, a vida dele, como diz, tendo sido reconciliado por Deus, reconciliado por quê? Porque a gente era inimigo. Não existia outra forma. E isso é o cerne de todas as religiões do mundo. As pessoas procuram ter uma religião para quê? Para que ter um senso de justiça volte às nossas vidas. Algumas religiões vai correr para o mosteiro, vão viver longe da cultura, do social, para quê? Para que não tenha contato e se diga, somos santos ou somos justos, porque vivemos à margem da sociedade ou vivemos longe da cultura. Outras religiões iriam penalizar quando você pecasse, flagelavam, se chicoteavam. Outras religiões vão trazer um senso de justiça para que você jejue, pague penitência, cumpra uma devoção, cumpra peregrinações, preces, seja, isso tudo é a falta do senso da justiça de Deus na sua vida. O fato de você ainda estar separado e irreconciliável com o Senhor causa tudo isso. Você vai buscar, há uma sede muito grande por essa sede de justiça. Vai haver uma fome muito grande por essa justiça. Mas essa justiça não encontra numa religião. Não é porque somos religiosos ou porque frequentamos uma igreja que o senso de justiça vai aplacar. Não, não vai aplacar. A única coisa que pode aplacar esse senso de justiça, que é a ruptura da cura no teu espírito, na sua alma e no seu corpo, vai ser a pessoa de Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele entrega a alma, ele está representando você. Quando ele entrega o corpo, ele está representando você. E quando ele entrega o espírito, ele também está representando você. Para que você tenha reconciliação, perdão do pecado e volte a amizade com o Pai. Ou seja, podemos estar de volta ao qual a comunhão pela qual Adão perdeu lá na cruz do Calvário. Se você não entende, se eu não consigo entender o que é que Jesus fez na cruz do Calvário, a nossa vida também é uma vida de religião. Nós viemos ao culto, cantamos, dizemos coisas, repetimos orações, mas e a vida realmente, como deveria ser? A vida do próprio Deus. Jesus, quando ele vem à Terra, ele quer nos mostrar como nós devemos ser para com o Pai. As orações dele subiam com extrema liberdade, ele podia andar na presença do Pai, ele podia andar na presença dos demônios, os demônios fugirem, eles podiam andar na comunhão de muitos doentes e poder se curá-los. Ele poderia fazer todas as coisas, porque o senso de justiça a qual Jesus vivia era a plena santidade. E nós perdemos em Adão. O que é que nós fazemos agora? Confessamos a Jesus como Salvador e Ele faz esse trabalho em nós. E Ele ministra essa sabedoria, esse conhecimento. A indignidade, a degradação,
A consciência do pecado, ela destrói a nossa fé em Deus, destrói a nossa fé no outro e destrói a nossa fé em si mesmo. Quantos sentimentos e pensamentos de negatividade você tem durante o dia? Será que eu posso fazer isso? Se eu fizer isso vai dar certo? Eu acho que dessa forma não vai dar. Eu acho que se alguém tenta um ato de coragem, você fala, não, acho que isso daqui não vai. Então, muita negatividade você nutre na sua alma. Isso é falta de justiça. Isso é a perda do senso de justiça na sua vida. Nós perdemos a fé no outro. Aquele ali não tem mais jeito. Isso daí já não. Isso é a falta de justiça. Achar que o outro não vale mais a pena, isso é falta de fé, falta de justiça. Imagine se Jesus morre na cruz e ele fala bem assim, bom, eu vou morrer na cruz, mas se algum homem na terra ou alguma mulher, algum dia, me aceitar como Salvador, tudo bem. Não foi com essa mentalidade que ele morreu. Ele morreu justamente crendo que em algum momento alguém viria até ele para que ele pudesse ser o Salvador e Senhor da vida dele. Plenamente ele acreditava nisso. Ele faz essa oração em João 17. Pai, eu oro por aqueles que ainda vão acreditar em mim, aqueles que ainda vão crer em mim, aqueles que ainda chegarão a mim. Ele estava crendo. Ou seja, ele não foi negativo, vou morrer lá na cruz e talvez alguém me aceite como Salvador, ou aceite meu sacrifício, ou aceite a minha oferta. Não, ele morreu convicto de que alguém reconheceria o amor que ele derramou na cruz do Calvário, a justiça que ele amou na cruz do Calvário. Esse sentimento de inadequação ou desencorajamento nos deixa sem iniciativa. Ou seja, quantas vezes nós perdemos de compartilhar o amor de Cristo, porque muitas vezes a gente não tem certeza se nós estamos íntegros, dignos na presença do Senhor. Quantas vezes acontece isso? Talvez eu vou chamar aquela pessoa, está com problema, acho que eu vou orar. Aí a mente fala assim, eu acho que você não é tão digno para fazer orações pela vida dos outros. Isso é o senso de justiça. A perda do senso de justiça. Ou será que eu vou visitar aquela pessoa e se aquela pessoa não quiser me aceitar na casa dela para que eu possa orar pela vida dela? Te deixa sem iniciativa. Isso é o senso de justiça. Porque se você tivesse o senso da justiça, você iria lá e se ela não quisesse, está tudo bem com você. Pelo menos você foi lá, teve a iniciativa de fazer ou querer fazer alguma coisa pela vida de alguém. Cria um complexo de inferioridade. Quantas vezes nós sofremos por causa desse complexo de inferioridade, não me sentindo bom o suficiente para fazer determinadas coisas. Mas não foi assim que Deus nos criou. Adão não tinha nenhum problema com o complexo de inferioridade. Ele podia andar sem roupa na frente da Eva, ele podia andar no jardim, ele podia entrar na presença do Pai às 6 horas da tarde, ter comunhão com o Pai. Ele poderia perceber as pegadas do Senhor e não precisar fugir. Mas quando o pecado entrou na vida dele, ele fugiu. Ele falou, ouvi que o Senhor estava vindo e me escondi. Adão, por que você fez isso? Eu sou indigno, Senhor. A minha dignidade perdeu. A dignidade que eu tinha quando eu fui criado à imagem e à semelhança, ela caiu por terra, ela não existe mais. Mas quem te falou que você estava nu? Ou seja, ninguém falou para ele. A própria consciência do pecado veio e disse para ele, você não vai ficar bem na presença do Senhor. E agora, quando Jesus nos reconcilia, ele nos reconcilia a este lugar. Nós podemos fazer qualquer oração, nós podemos andar em qualquer lugar, não importa onde vá, não importa onde você vá, o Senhor estará com você. Por quê? Porque o senso de dignidade veio novamente nas nossas vidas quando você aceitou a Jesus Cristo. Porque Ele é santo, a santidade veio habitar em você. Porque Ele é digno, a dignidade veio habitar em você.
Essa consciência do pecado, ela precisa ser extirpada da nossa vida. Porque um justo morreu pelo injusto. Ou seja, alguém está lá no meu lugar por causa disso. Começa a criar nossas vidas um negativismo, nós nunca prestamos para nada, nós nunca podemos fazer nada, nunca somos capazes de nada. Isso é falta de justiça. Isso foi o que o pecado fez na nossa vida. Viver com um senso de condenação. Eu não sou tão legal assim. Não é tão interessante isso para a minha vida. Acho que não vale a pena. Acho que aquilo não é para mim. Eu acho que isso é um caminhão de areia demais para a minha vida. Quantas vezes nós falamos sobre isso, né? Se alguém te promete alguma coisa e você fala, não, eu acho que eu não mereço. Isso é falta de dignidade, a qual você perdeu. Eu e você perdemos quando Adão errou. Mas quando Jesus vem e morre na cruz, Ele restaura esse lugar perdido em nossas vidas, em nosso espírito, na nossa alma e em nosso corpo. Em busca inútil da paz, ou seja, de ter paz, as pessoas não conseguem dormir durante a noite, tem insônia, toma remédio depressivo, toma remédio para dormir. Por quê? Ali está faltando paz, porque a Bíblia fala, ao seu servo ele dá enquanto dorme. A paz, que excede todo o entendimento, estará sobre a tua vida. Eu deito e durmo porque o Senhor está comigo, porque eu sei que Ele guarda a minha vida. Esse senso de paz não existe. Por quê? Porque tem sempre alguém cortando o nosso caminho, por causa da inimizade que o pecado criou em nós. Por isso nós frequentamos igrejas, por isso que fazemos penitência, fazemos orações, jejum, confissão de caridade, de abster-se dos prazeres e dos maus hábitos, de autonegação, peregrinação, mesmo autoflagelo e outras formas de sofrimento autoimposto. Ou seja, eu mesmo me corrijo para que eu possa ter um senso de justiça. E a Bíblia fala que os seus atos de injustiça são como trapos de imundícia, ou seja, não vale de nada, é um pano sujo. Esse tipo de imposição que nós mesmos colocamos para nós, vamos confessar o nosso pecado na igreja, quando eu era católico, vai ali, ora isso, ora aquilo. Você acha que isso vai resolver o nosso problema? Ela vai ser uma coisa, um paliativo, e depois eu volto e faço o quê? E depois eu vivo de que forma? Então, para que você não peque mais, agora você faz um jejum. Isso serve de quê? Autonegação para que meu corpo não receba um alimento. Todas essas coisas, sem um senso da justiça restaurada em Jesus, ela só é balela, ela não serve de nada. Estão compreendendo? O fato de você fazer isso sem entender quem você é em Jesus Cristo, ou o que Ele fez na sua vida, não serve de nada. Quando eu estava agora em Portugal, um ucraniano e uma pessoa da República Tcheca, eles dividiam o apartamento e eles faziam o caminho de Santiago de Compostela. É uma peregrinação extremamente longa e cansativa. E quando ele chegou lá, o que é que ele recebeu em benefício? O que é que isso veio à vida dele? O que é que somou à vida? O que é que ele pôde fazer para que o pecado e o senso de dignidade voltasse à vida dele? Houve alguma resposta? Houve alguma... Nada. Ele voltou a mesma pessoa, fazendo as mesmas situações que ele fazia, fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Mas eu fiz o caminho de Santiago. Peregrinações. Essa busca nunca termina. E porque fomos criados à imagem de Deus.
e a sua semelhança, cada ser humano foi feito para andar com Deus. Olha o mundo como é que está, cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas vazias, cheio de pessoas se matando, se suicidando. O que é isso? A alma está buscando algo muito maior do que ele, que somente Jesus pode dar. Somente o Senhor pode dar isso nas nossas vidas. E todas essas coisas não tem nada a ver com Deus. Às vezes a humanidade está culpando Deus pelos próprios erros que eles mesmos cometem. Ou então culpando a sociedade, culpando a Deus pelo aquilo que vive dentro de uma sociedade. Imagine o Brasil, tudo é culpa de Deus agora. O que é que Deus tem a ver com isso? São os seus atos, são as suas decisões, são o seu modo de pensar que vocês estão cometendo determinados hábitos. Não tem nada a ver com Deus. Deus veio justamente enviando a Jesus para resolver esse problema. Mas quantas pessoas têm amado, têm orado, têm buscado ao Senhor ou têm aceito a vida que Ele tem dado para a gente? Ou, muitas vezes, nós cremos, mas temos assentimento mental. Não, eu sei que Jesus fez isso, mas se fez isso, onde é que está o resultado dessa fé e desse crer que você está dizendo? Paulo vai falar, cri, por isso falei. Cri, por isso toma essa atitude. Não vou querer fazer isso, porque eu entendo que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e quando a luta vem na mente, continua confessando a Jesus, confessando, resistindo ao diabo, e ele fugindo de você. É isso que a Bíblia fala. E todas essas mazelas que o mundo oferece tem a ver com o diabo, que ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que você tenha vida e uma vida abundante. No grego original fala, e uma vida transbordante, ou seja, ter para você, transbordar para o outro. É isso que Jesus está dizendo. O caminho da recuperação tenta readquirir esse senso de justiça. Eis a razão por tantas religiões. Pense tantas religiões que existem no mundo, ou filosofias, ou as ciências entrando no jogo. A religião não resolve? Então vamos para a ciência. A ciência psicológica, a ciência filosófica, a ciência. Deus tem providenciado o caminho para redescobrirmos o que foi perdido no Éden. Abre por gentileza em Isaías 59, 2. Olha o que ele disse em Isaías, quando Jesus ainda não teria vindo ainda. Mas Isaías estava profetizando a respeito da obra de justiça que ele mesmo faria na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ter paz. A paz não é essa paz que o mundo quer dar, mas é a paz que habita aqui dentro, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. É saber que eu tenho paz, que não importa a dificuldade que você viva, não importa a circunstância que se levanta contra a vida, não importa o problema que possa se levantar contra você, você tem a paz de Jesus Cristo. Mas ele fala por que ele não, nesse texto, nesse capítulo, ele vai dizer por que existe uma falta de paz, ou porque Deus não pode ouvir a sua oração, ou não poderia ouvir a tua oração. Isaías 59, sim, são os nossos. Deixa eu só conferir, porque você botou 59, 12, mas é 59. Deixa eu só conferir aqui. É 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja,
Quando nós não temos a Jesus como Salvador, as minhas iniquidades fazem separação para com Deus. Então as nossas orações Ele ouve, mas Ele não consegue responder para você. A minha vai dizer assim: o problema são os seus pecados, por causa deles vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. O contrário de paz é inimizade. Por isso que a Bíblia vai falar, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora se fomos reconciliados, a paz de Deus está em você e as suas orações são respondidas por causa de Jesus. Porque Ele fez com que a ira de Deus fosse quebrada ou fosse desviada de você. E era o próprio Deus que estava desejando isso, fazer em que a morte de Jesus fosse um sacrifício pela sua vida. Isaías 53, 10. Isaías 53, 10. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento. Exigia a morte e o sofrimento de quem? De Jesus. O próprio Deus, para que a justiça se cumprisse na sua vida, Ele exigia, através da lei, que o Filho morresse e tivesse sofrimento. Para o quê? Para que pudesse alcançar a sua vida. Aí às vezes você fala assim, eu acho que Deus não me ama. Como que Ele não te ama? Deus prova o coração em saber que Ele morreu quando nós éramos pecadores. Não fomos como quando nós ficamos bonzinhos ou fazendo uma obra de caridade, ou seja lá o que fizeram, para poder ter a aprovação de Deus. Quando ainda éramos pecadores, Jesus veio e morreu pela tua vida. Para quê? Para que esse senso de justiça, para que essa justiça viesse até você. Isso é o que a justiça fez em nós. Isso foi o que a justiça de Deus fez em nós. Fala, em nós. Em nós Ele fez isso. Ou seja, agora eu tenho um relacionamento com o Pai, eu tenho paz com Deus, a minha mente não precisa mais ter um senso de pecado, de iniquidade, de condenação. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a morte de Jesus Cristo e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado de quem? Pelo teu e pelo meu. Ele verá a sua posteridade. O que é posteridade aqui? É que quando você aceita Jesus como Salvador, você se torna filho de Deus. E os filhos de Deus têm a mesma imagem e semelhança. Ou seja, agora Ele está feliz com você, porque você agora nasceu de novo e você é a posteridade. Nasceu de novo, parecido com Jesus, com a mesma natureza dele. Perdoado, santificado, longe das iniquidades, longe do senso de pecado. E terá vida longa. Quem terá vida longa? Jesus. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que é a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos? É que quando Deus chamou a Jesus para que Ele fosse até a cruz, Ele pegou e não fugiu. Ainda que Ele falasse para o Senhor, Senhor, tira de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. A vontade do Senhor prosperará na mão de Jesus Cristo. Ele confiava, o Pai confiava, ou seja, a fé de Deus, o próprio Deus confiava no Filho, um homem, ir até a cruz e sacrificar a vida dele, a alma dele e o espírito dele por mim e por você, para que nós pudéssemos receber um espírito novo, um nascimento novo, uma mente renovada, uma vontade renovada, um desejo renovado, e nosso corpo pudesse habitar a cura, um milagre. Amém? Deus providenciou o caminho de volta. João 20,
João 20, versículo 21. Depois que Jesus vai à cruz e entrega a sua alma para aplacar a ira de Deus contra a nossa vida, tirar o pecado das nossas vidas e afastar a nossa vida da iniquidade e da condenação, Jesus, quando ele ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos. E quando ele encontra os discípulos, ele fala, e falou-lhe novamente, paz seja com você. Que paz é essa? Os discípulos não entenderam quando ele falou isso. Essa paz é a paz que estava faltando em Isaías 59, 2. O problema que você não tem paz com o Senhor é os vossos pecados. Era o nosso pecado. E aí quando Jesus entra no sacrifício, que ele se levanta das mortes, ele encontra o discípulo e ele faz, paz seja convosco. Que paz é essa? Agora você e o Pai agora podem ter comunhão um com o outro, reconciliação um com o outro, podem estar na presença todos os dias da nossa vida, pode ter comunhão, pode poder orar, Qual filho que não deseja ter uma comunhão com o Pai? Me diga aí. Qual é o filho que não gosta de ter um momento de abraço, de conversa, de poder ser afagado nos problemas, na dificuldade? Diga-me qual é o filho que não gostaria disso. Qual é o filho que não gosta de deitar perto do pai? É essa a imagem que Deus está dizendo para você. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando. Mais um? Pode ir passando. Enviando a vocês. Depois Jesus soprou nele e disse, receba o Espírito Santo. Mais um. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. E se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, naquela ocasião não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando eles contaram a ele, o Dídimo, chega aí, você não acredita, nós encontramos a Jesus. Jesus apareceu para nós e disse, paz seja com vocês, ou seja, acabou a inimizade, nossos pecados foram perdoados, nossa iniquidade também, e agora podemos chegar ao Pai. Assim como Jesus orava e os milagres aconteciam, assim como ele ia para o monte, passava dias e momentos de oração em comunhão com o Pai, agora está tudo resolvido. Ele falou para a gente, paz seja convosco, paz seja conosco. E aí, nós vimos o Senhor, e ele respondeu, eu não acreditarei nisso, se não vir as marcas dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo da marca do seu lado, onde ele tomou a flechada. Só que Jesus, ele ouve a sua oração e fala assim, 8 dias depois, ou seja, ele ressuscitou no domingo. No domingo seguinte, 8 dias depois, estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém, de repente, como de outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse, paz seja convosco, paz seja com vocês. Um momento, Rafa, deixa eu só fazer um comentário aí. A Bíblia está dizendo aí que as portas estavam trancadas, era justamente para poder trazer à nossa memória que o nosso corpo, na ressurreição, ele não vai ter a matéria, ele vai poder passar de um lado para o outro. Porque a ressurreição que Jesus nos promete é o mesmo corpo que ele tem. É por isso que ele entra, diz aí, as portas estavam trancadas. E por onde ele entrou? Ele naturalmente se manifestou. Ele apareceu do nada. E falou, paz seja convosco. Mais uma. Então Jesus disse a Tomé, ora, lá em Isaías 59, estava dizendo que por causa da vossa iniquidade, por causa da sua falta de paz,
as nossas orações não eram respondidas. E também o Senhor, ainda que ouvisse, não respondia. Agora Tomé estava fazendo uma indagação 8 dias atrás, dizendo: ora, vocês viram o Senhor? Que beleza! Eu não vi, porém eu não vou crer, a não ser que eu toque nas mãos dele e toque do lado para saber. Porque eu vi no dia da crucificação que os pregos entraram na mão dele e um soldado deu uma flechada do lado esquerdo de Jesus. E eu vi que saiu sangue e saiu água. Se eu não vi aquelas marcas, eu não vou crer. Porque pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer pessoa. Só que ele imaginou que Jesus ia aparecer, abrindo a porta e ia entrar como um ser humano e ia dizer: oi, Tomé, tudo bom? Como é que tá as coisas? E não foi assim que Jesus viu a Tomé. E não foi assim que Tomé viu a Jesus. Ele apareceu do nada e falou bem assim. Então Jesus disse a Tomé: põe então o dedo. Ou seja, aquilo que Tomé falou há 8 dias atrás, Jesus estava ouvindo. Jesus podia ouvir. Ele falou: então Tomé, apesar de você não saber que eu estava ouvindo o que você estava falando, põe aqui o dedo nas minhas mãos e estenda a sua mão e toca aqui do meu lado. Pare de duvidar. Ele corrige a Tomé. Pare de duvidar e creia. A fé crê num fato, gente. A nossa fé está baseada no fato de que Jesus morreu e é uma verdade. E ele ressuscitou, é uma outra verdade. Nós não cremos em fábulas, nós não cremos em história, nós cremos naquilo que é fato. Nós testemunhamos aquilo que cremos. Se a dúvida bate, a dúvida nunca vem do Senhor, a dúvida sempre vem de Satanás. E ele gera isso trazendo incredulidade nas nossas vidas. Não seja incrédulo, Tomé. Creia. Mais um. O que é que Tomé faz? Porém, a confissão mais poderosa que alguém poderia fazer, quem faz é Tomé. Não é Pedro, não é João, não é o outro Dídimo, que era o irmão gêmeo dele. Não é eles que fazem, é o próprio Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Ninguém ousou falar isso, que Jesus era Senhor. E meu Deus, disse Tomé. Mais um, Rafa. Então Jesus lhe disse: você creu porque me viu? É só assim. Você está crendo mediante a sentimentos? Você está crendo mediante ao que você consegue enxergar? Você acredita se alguém te tocar? A sua fé está baseada naquilo que você pode experienciar ou pode ver? A fé não fala disso. A fé crê nas coisas que não tenho, mas é a certeza daquilo que ela existe. A fé crê. E se você, no momento de dificuldade, de falta de dinheiro, de doença, de problema, de angústia, de qualquer coisa que acontecer na sua vida, entenda que isso são sentimentos que está gerando na tua alma e no teu corpo. Porque a fé vai dizer, a fé vai crer independente da circunstância. A fé acredita no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai suprir todas as nossas faltas em Cristo Jesus. O Senhor nos curou, pelas suas pisaduras somos curados. E como é que eu recebo isso? A partir do momento que eu confesso aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então o Espírito vem e toma poder nas palavras dele mesmo. Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. De quem ele está falando? Ele está falando de você. Você não viu a Jesus, mas creu. E ele está dizendo, felizes são essas pessoas que mesmo que não vendo, creu. É nós que ele está falando. Jesus estava profetizando a respeito daquelas pessoas que viriam a crer, que somos nós. E nós somos felizes.
A palavra felizes aí é a mesma coisa de bem-aventurado. Bem-aventurado são vocês que não pediram para ver e continuam crendo. Amém? Ele tem dado o poder para ser filho de Deus, ou o direito de ser filho de Deus. Isso é uma constituição. Isso é constituição. Abre para mim em João 1,12. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Ou seja, não é filho de Deus, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Não é qualquer filho de Deus. É a mesma coisa de pegar essa criança que está sentada, puxar ela, levar para algum lugar e você falar, não, ele não é filho daqueles... Como é seu nome? O seu nome. Seu nome, isso. Davidson. Imagine que eu pego o teu filho, levo para algum lugar e falo assim, você agora é filho de outro pai. Ele não é mais filho de Davidson. Ele vai falar, não. Eu sou filho do Davidson. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Agora, porque quantos daquele que receberam, deu-lhe o direito e o poder de ser filho de Deus. O direito por nascimento e o poder porque significa a mesmo tipo de natureza. E por mais que chame ali o filho do Davidson e diga assim, não, você não é filho. Ele não vai acreditar. Ele vai acreditar que ele é filho e acabou. É a mesma coisa quando alguém te chama aí a um lugar do pecado e você fala, não. Agora eu sou filho de Deus. Eu tenho a mesma natureza que ele. Eu tenho o direito de permanecer na presença dele. E eu não vou trocar meu direito por nada. Mas é um direito de viver a plenitude do Pai. É o direito de viver de acordo com sua vontade. Então, o tormento da consciência do pecado, da culpa e do sentimento de indignidade, contudo, vai permanecer se a gente não reconhece o plano da salvação. Abre para mim em Hebreus 9:14. Tudo que nós não fazemos por achar que nós somos pecadores, achar que nós somos inadequados, achar que nós somos indignos, o Jesus resolveu o seu problema na cruz do Calvário. Ele fala assim, quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir ao Deus vivente. Eu só vou parafrasear isso daqui. Então, quando um sentimento bater no seu coração, ou um tipo de pensamento bombardear sua mente de que você não é digno, de que não é inadequado, que você não tem dignidade, ou que você não é capaz, ele está diretamente batendo na sua consciência. E a Bíblia vai dizer que a consciência fica no Espírito, que o sangue de Jesus, ele purificou a nossa mente dos atos que me levam à morte. Ou seja, agora eu estou adequado a estar servindo ao Senhor, porque ele vai dizer ali, ele nos faz desejar a servir ao Deus vivente. Como nós servimos a Deus? Como é que nós adoramos? Adoramos vindo aqui cantando música? Não, gente, definitivamente nós não adoramos ao Senhor cantando louvores. Adoramos ao Senhor quando nós dizemos não ao pecado e dizemos sim à palavra dele. É assim que adoramos ao Senhor. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, porque têm comunhão com ele, e em verdade, vivem na verdade. O que nós fazemos aqui é cantamos louvores ao Senhor. E toda a humanidade pode cantar ao Senhor. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Todo crente
todo homem que confessa Jesus adora o Senhor. Todo ser que respira louva o Senhor. Louva até na sua respiração, toda a humanidade louva o Senhor. Porque o ato de você fazer isso assim, ó, é a mesma pronúncia do nome Yahvé. Yahvé. Isso significa Yahvé. Isso é o nome de Deus. Todo ser que respira, bendiz, louva, fala o nome do Senhor. Mas Deus está procurando um outro povo mais seleto. Ele procura aqueles que o adoram em espírito, ou seja, nasceram de novo, tem comunhão com Ele no espírito e vive na verdade. Amém? E desejar servir a Deus vivente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele, que era perfeito, sem uma única falta em pecado, pôde morrer por você, que era cheio, lotado, carregado de pecado. Então, quando o pecado bater, eu acho que eu não não, gente, pelo amor de Deus, se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, Ele sabe que é capaz e capacitou você para fazer. Amém? Podemos receber a justiça de Deus e estar novamente em sua presença, sem nenhum peso do pecado, da culpa e sem o medo da inferioridade. Eu, por experiência própria, vivi anos, acordava, nossa, o senso de pecado, o peso do pecado estava dentro do meu quarto. Eu me sentia indigno, eu me sentia o mais horrível pessoa, complexo de inferioridade, alavancou a minha vida poderosamente, destruiu muitas das coisas que eu tinha um talento e não sabia como lidar na minha alma com esse complexo de inferioridade. E orava e confessava o meu pecado, muitas vezes nem tinha feito pecado, mas Satanás vinha, lembrava do meu pecado. Você acha que você é capaz de fazer isso? Você acha que você é capaz de ser alguém bom ou melhor? Você acha que você pode ser um profissional bacana? Um complexo de inferioridade assolava a minha vida. A paternidade eu não tinha na minha casa. Perdi meu pai com 8 anos, então meu referencial, eu era o homem mais infeliz do mundo. Quem me vê não sabe a dor que eu vivi. Por isso que o Senhor fala que Ele levou sobre si as nossas dores, e a gente pensa que dor é no corpo. Dor é na alma. Aquela dor que bate, que você não consegue resolver, a dor de uma perda, a dor de uma separação, a dor de coisas que assolaram a sua infância. Isso é dor. Quando você sente no corpo, isso é chamado de você estar enfermo. A enfermidade traz dor. Mas quando ele fala, Ele levou sobre si as suas dores, está falando daquela alma que grita por justiça, aquela alma que grita por realizações, por felicidade, por alegria, porque tudo isso cabe aos filhos de Deus. Deus não criou ninguém para ser triste, desesperançoso. Não foi isso o plano de Deus. Isso foi atribuído a Satanás e o pecado quando entrou na humanidade. Então, não permita, você que é crente no Senhor, que tem confessado a Jesus como Salvador, não permita. Todas as vezes que vier esse tipo de sentimento, você fala, eu sei que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura, o Senhor já me perdoou, eu agora tenho paz com Deus. Tudo isso você começa a confessar, porque se você está recebendo um bombardeio e esse tipo de pensamento na sua mente, é porque Satanás está bem do teu lado, dizendo que você não pode. São fortalezas mentais que durante anos ele foi guardando. Isso são maldição hereditária que foi acompanhando disso, a sua família.
Ah, porque meu pai morreu disso, eu também tenho que morrer. Você não tem que morrer nada. Você tem que morrer quando o Senhor tirar o sopro de vida da tua vida. A doença não pode ser a causa da sua morte. O que pode ser a causa da sua morte, ele cumpriu o seu chamado aqui na terra, e você descansou e volta para a tua casa, da onde você saiu. Que o Senhor guarde a minha família lá em Ilhéus também, que hoje eu perdi um primo, e minha família lá está meio que triste com a situação. Que o Senhor console e guarde eles nessa hora difícil. 2 Coríntios 5, 21. O que a justiça fez por nós. 2 Coríntios 5, 21, para terminar. Segunda Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Fala, foi por mim. Foi por mim. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos chamados de a justiça de Deus. E aí você fala, nossa, que estranho. Nós não somos dignos disso. Talvez aquele lá não é digno disso, mas eu vou aceitar. Porque ele deu de bom grado, ele pagou um preço muito alto para que eu pudesse viver na presença dele. Jesus, ele faz isso. Se alguém aceita Jesus como o único Salvador, ele fala assim: Pai, temos mais um filho e temos mais um irmão, receba ele. É isso que ele faz na presença dele. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, não tem crédito para nós, não tem honra para nós, não tem glória para nós. Não tem. Tem para Jesus. Para que nele tornássemos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque ele vai ter que apresentar um povo sem ruga, sem mancha, sem mácula. E onde é que ele vai encontrar isso? É em você. Não permita que as pessoas digam assim: ah, você é um pecador. Bacana, eu era um pecador, mas agora eu sou nova criatura. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram. O que é as coisas velhas? A minha natureza pecaminosa, as minhas dores, as minhas falhas, os meus medos, o meu complexo de inferioridade, meus complexos de inferioridade, passou. Porque quando Jesus apresenta o corpo dele como sacrifício, ele apresenta o corpo com todas as mazelas que Adão pecou, ou errou, ou cometeu. Então, você agora, em outra Bíblia vai dizer, agora você tem um crédito de justiça. Essa palavra é a mesma coisa que se fala quando economicamente a sua conta está negativa ou está positiva. Está positiva, você tem crédito. Você tem crédito de justiça. Você é cheio da vida de Deus. Você é pleno da vida de Deus. O que nós precisamos fazer agora é mudar o vosso entendimento, para que você possa experimentar quão boa, quão agradável e quão maravilhosa é a vontade do Senhor. Romanos 2:3. Transformai-vos, pois, pela renovação da sua mente. Renovar como? A mente estava dizendo que você está em Cristo Jesus. E a mente fica bombardeando ali, recebendo bombardeio, negação, dizendo que você não é isso, que você não é aquilo. Aí você fala, não, eu posso, porque eu sou nova criatura, Satanás. Você não tem mais direito em mim. E o diabo não te toca. Por que ele não toca? Porque agora você pertence a outro Senhor, que é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Há alguém aqui que nunca recebeu a Jesus como Salvador e gostaria de aceitá-lo, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário? Há alguém aqui? Amém.